tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoar. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei. Com grande alegria que eu quero apresentar aquele que será o preletor dessa noite, pastor Silvio Donizete. Chego mais aqui. Ele é o pastor presidente da bonita cidade de Vinhedo. É bonita a cidade, é bonita. Ele é o pastor das igrejas lá, da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Está com 13 igrejas lá, fora o Templo Central. E quando eu entrei em contato com ele, o pastor Silva, em nome do pastor Adalto, falei, um amigo. Aí ele perguntou, como que ele é? Eu falei, pastor, é meu amigo. Então você é teu amigo, também é meu amigo. A gente vai lá, abençoa o povo. E de bom grado estar aqui. Ele também faz acompanhado, lembra o que eu ministrei aqui? Todo bom pastor, ele anda com página de artes. Ele faz acompanhado, cadê? Ramon, ele é músico também lá da igreja. Quando se sentem honrados, diga amém. Amém. Deus abençoe. Ramon já vai louvar, logo após pastor Silvio dá lugar na terra dos viventes. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estarmos conhecendo esta igreja e agradecendo a Deus por Deus me dar o privilégio de adorar o nome dele. Queridos, eu gostaria de pedir, se não for atrapalhar vocês, aquela bateria. Não, vai ajudar muito, é lá menor. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor fala do Salmo 139. Glória a Deus. Salmo 139. A Bíblia nos afirma que Deus nos sonda aonde nós vamos. Eu sei
te ama e cercas em volta. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz por estar com vocês aqui nesta noite, neste culto. Glória a Deus. Para nós oferecermos a Deus este culto, agradecermos a Ele por todos os benefícios que tem nos feito, adorá-lo na beleza da sua santidade pela nossa salvação e buscar em Deus, irmãos, aonde nós encontramos o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Em vão é o socorro do homem, e nós conhecemos e sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus amoroso, e que Ele se compraz em nos abençoar. Por isso cremos e aqui estamos em nome do Senhor Jesus nesta noite. Sinto-me feliz por ver seu pastor Adalto e agradecê-lo desde já pela confiança. Muito obrigado. Os demais ministros da casa de Deus e toda a igreja do Senhor Jesus. Está aqui nosso irmão Ramon, meu amigo, pastor Elzer. Muito satisfeito e feliz por ter uma noite abençoada como esta, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los para a leitura da palavra do Senhor. Quero convidar a igreja para que abramos as nossas Bíblias no livro, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, gostaria de ler juntamente com os nossos irmãos. Capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, ou segundo Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler
versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 6. Podemos ler, amém? Amém. Ok. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu que, depois disso, gostaria que vocês, por gentileza, respondessem comigo. Depois disso. Isso. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso, a palavra aviso, repita comigo, aviso, a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que estão em En-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregoou jejum em todo Judá, e de Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados, o texto que lemos fala, irmãos, da vida, da história do povo de Judá, dos dias do reinado do rei Josafá, que foi rei de Judá, do Reino do Sul. E para nós podermos relembrar, não vou dizer conhecer, porque os irmãos conhecem, mas relembrando sempre, né? Josafá foi rei de Judá no período de 870 a 845 a.C. Nós observamos que este homem assumiu o reino no lugar dos seus pais e foi um bom rei. Ele promoveu o avivamento, ele promoveu mudanças das estruturas políticas e religiosas em Judá, e Deus o abençoou de uma forma maravilhosa. E a leitura que nós fizemos no capítulo 20, irmãos, nós observamos que o capítulo 20 começa dizendo: sucedeu que depois disso. E justamente essas duas palavras me trouxe uma certa curiosidade. Depois disso, aí naturalmente a gente vem para o contexto do texto que nós temos lido. E quando nós olhamos para o contexto, nós encontramos Josafá, que se aparentou a Acabe, pois um filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe, que era rei do Reino do Norte. E Josafá foi visitá-lo, né? É coisa de compadre, né? Está sempre fazendo churrasco, aquela coisa toda. E Josafá foi visitar Acabe. Chegando ali, logo fez vamos falar na linguagem contemporânea, a linguagem de hoje, fez um churrasco, já trouxe algumas Coca-Cola gelada, não é? E começaram a conversar. E Acabe tocou no assunto que iria para uma guerra e convidou Josafá a ir com ele. E nós sabemos muito bem que no momento de alegria, de comes e bebe, irmão, a gente fala um pouco demais, não fala? Não é? Fica muito alegre com um banquete e fala coisa que não deveria falar. E a Bíblia nos diz que Josafá aceitou o convite e foram para esta guerra. E nessa guerra eles foram perdedores, perderam a guerra. Acabe foi morto, Josafá volta para o reino de Judá.
Quando ele está chegando em Judá, irmãos, a Bíblia nos diz que o profeta Jeú saiu ao encontro de Josafá e o repreendeu da parte do Senhor, dizendo que ele não deveria ajudar ao ímpio e amar aqueles que Deus aborrece. E levou ali um puxão de orelha, uma exortação da parte de Deus. Então o que este homem fez? Ele entendeu, ele compreendeu, ele aceitou a exortação e ele percebeu que enquanto ele estava se aliando, estava, irmãos, visitando, enquanto ele estava convivendo com pessoas ímpias, pecaminosas, idólatras, como Acabe, ele estava deixando um pouquinho de lado o reino de Judá. Não é? O que ele faz então? Ele atenta para o seu reino mais uma vez, porque ele fez isso no início do seu reinado, e faz, irmãos, reforma política, fortalecendo o seu reino. Ele descentraliza o poder judiciário, ele leva, irmãos, para as maiores cidades do seu reino, o poder judiciário descentralizado em Judá, nas maiores cidades, para facilitar a justiça ao povo. Ele promove um grande avivamento no reino de Judá, porque ele manda, irmãos, levitas e sacerdotes para todo o reino ensinar a palavra de Deus, e com isso houve um grande arrependimento da nação de Judá, e com isso houve um grande avivamento no reino de Judá. Então o que acontece, irmãos? O reino está edificado politicamente, o reino está edificado religiosamente, o reino está edificado espiritualmente, as leis são estabelecidas e cumpridas, a justiça para todos, para grandes e pequenos, de forma que o reino de Judá, irmãos, passava por um período brilhante, maravilhoso, próspero. E justamente o capítulo 20 entra depois disso. Não é? Que nós lemos, eu pedi aos gentileza dos irmãos que repetisse depois disso, depois dessa restauração, depois dessa reforma em várias áreas do reino. E meu amado, quando alguém faz isso, geralmente o que ele espera? Que as coisas vão melhorar, sim ou não? Quando você para, faz uma reflexão, olha, eu preciso melhorar. Aí você faz determinadas mudanças na vida, certo? Na família, nos costumes, nas atitudes, nas ações, para melhor. O que você espera? Automaticamente também uma melhora, sim ou não? Sim. Mas às vezes as coisas não acontecem da forma que nós pensamos. Foi justamente o que aconteceu com Josafá. Depois de ele fazer todas as reformas e se apresentar com mais responsabilidade diante de Deus, ele recebe uma notícia. O que eu pedi para os irmãos repetir, ele recebeu um aviso. E geralmente, quando alguém chega em nós e diz assim, ó, tenho algo para falar para você, a gente não quer deixar para o outro dia, até a gente fica ocioso, ociosa, a gente fica preocupado, olha, a gente começa a agradar a pessoa, né? Assim, me fala tal. E às vezes nós recebemos boas notícias, sim, e às vezes recebemos má notícias, não é? E é justamente essa indecisão que nós ficamos ansiosos em saber rapidamente. Então, nós recebemos às vezes boas notícias, não é assim? Uma promoção de emprego, não é? Uma causa da justiça ganha, um diagnóstico que nós estávamos preocupados com determinado tipo de doença que deu negativo, não é? Nós, quando às vezes está em busca de um emprego e de repente vem a notícia, olha, a porta de emprego se abriu, e uma série de situações que acontecem que são boas notícias. E nos nossos dias há uma tremenda facilidade, não é? As redes sociais, não é? O que se pode falar do Face hoje, do celular que está desde a mão da criança até a mão do idoso. Então a facilidade de comunicação hoje é fácil
e rápida, de maneira que nós podemos receber a qualquer momento, em qualquer lugar, uma boa notícia ou uma má notícia, não é verdade? Então, em qualquer momento, a gente pode receber uma notícia. E às vezes, quando a notícia é boa, a gente fica feliz, alegre, glorifica a Deus, dá testemunho, paga o voto, não é assim que a gente faz? Não é? Mas quando a notícia é má, a gente fica preocupado, às vezes até desesperado. Entramos às vezes no momento crítico da vida, não é? E às vezes, meus amados irmãos, recebemos notícias de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, né? Que às vezes a gente vê que são situações insolúveis no pensamento e no raciocínio humano, que nós nos sentimos incapazes de resolver aquilo, não é? E às vezes acontece conosco. Pode ser que nesta noite, até mesmo no nosso meio, há pessoas aqui que tenham recebido algum aviso, irmãos, vou dizer, na era moderna, né? Não é mais os mensageiros que vêm de camelo, de jumento, de cavalo, para trazer notícia ao rei. Mas, como eu já disse, tão rapidamente nós podemos, pelo meio de comunicação, receber uma notícia. Às vezes a notícia não é agradável, né? Às vezes é na área familiar, às vezes é na área conjugal, às vezes é na área financeira, às vezes é na área física, é a saúde, é o diagnóstico que chega o médico e diz: olha, o negócio não está bom, não é? Às vezes, meus amados irmãos, é no emprego, às vezes é na empresa, às vezes é no ambiente de trabalho, pode até mesmo ser na vida sentimental, na vida amorosa, porque nós continuamos a ser seres humanos, não é? Não é verdade? Então, em muitas áreas, nós recebemos uma notícia, e isso pode nos afetar, até mesmo pode nos abalar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Às vezes nós tínhamos uma expectativa tão grande, sonhos, às vezes nós estávamos com tanta esperança e de repente o mundo desaba, desmorona sobre nós, não é? Então, meus amados, podemos estar também nessa situação, ter recebido uma notícia, uma vida, um comunicado. O ano 2014 não começou tão bem como esperávamos, e tudo isso pode acontecer com alguém. É uma suposição, ok? E aqui aconteceu isso com Josafá. Vieram alguns e deram aviso a Josafá, e a notícia não era boa. Como diz o texto, eles disseram a Josafá: Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão da além do mar. Isso quer dizer, estava aproximadamente 40 quilômetros de distância. Estão vindo contra ti. Olha, é um exército inumerável, são 3 povos que se reuniram num só exército. Eles vêm para varrer Judá do mapa, eles vêm para destruir a nação de Judá. Eles estão determinados a destruir Judá. E eu gostaria, com essa introdução, colocar com vocês aqui um tema, e gostaria que vocês repetissem comigo esse tema. O tema é o seguinte: Deus transforma campo de batalha em vale de bênção. 3, 2 e 1. Deus transforma campo de batalha em vale de bênção. 1, 2 e 3. Deus transforma campo de batalha em vale de bênção. Meus amados, quando Josafá tem essa notícia, o que ele faz? Ele convoca toda a nação de Judá para vir a Jerusalém, a capital, para buscar a Deus. Pois o Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem nesta noite o meu e o seu socorro. Antes de continuar, eu gostaria aqui de dizer aos irmãos, todos nós já sabemos, é bom relembrar o que Jesus disse: o homem que ouve a minha palavra e a pratica, assemelhar-o-ei
ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Não adianta ouvir e não praticar, irmãos. Vai continuar na mesma situação ou até pior. Não adianta, na minha opinião, também não adianta nós querer alinhar a Bíblia, a palavra de Deus, à nossa vida. Na minha opinião, nós vamos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Aí eu vou fazer do meu jeito e a Bíblia vai se cumprir na minha vida. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que quando nós observamos a palavra, obedecemos a palavra, praticamos a palavra, eu acredito, irmãos, que conforme a palavra diz, e nós praticamos, eu tenho certeza que Deus fará maravilhas nas nossas vidas. De maneira que Josafá temeu, quer dizer, não é um ato medroso, covarde, mas ele sentiu a incapacidade. Ele percebeu que não adiantava reunir o exército, irmão, a juntar as armas de guerra e sair nesta guerra, porque era uma guerra perdida. O seu exército era muito inferior, irmãos, ao exército que estava vindo contra ele. A força era desigual, e ele sabia que seria um suicídio sair para o campo de batalha. Por isso, ele sabe, irmãos, que quando nós não encontramos solução, não encontramos meio, não encontramos jeito, maneira de resolvermos algo, nós sabemos que podemos contar sempre com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro presente na angústia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E Ele conforta ajudar. Como eu disse, irmãos, foi algo extraordinário. Porque você imagine, se ele não estivesse bem com a nação, possivelmente muita gente não diria: ah não, o pastor Josafá nos trata de qualquer maneira. Não é verdade? O pastor Josafá nunca se importou conosco, agora ele se vire por lá, ele que morra por lá. Mas como ele tratou bem o povo, como eu falei anteriormente, ele fez reformas, atendeu o povo, descentralizou, irmãos, o poder e todos os cuidados que precisava ter o povo estava edificado, alegre, de mão dada com Josafá. Quando o povo está reunido e unido, irmãos, o povo de Deus não tem quem segura. Não tem quem segura. Quando o povo está unido, reunido na presença do Senhor, irmãos, sai da frente e não passa por cima. Né? De maneira que, irmãos, convocou o povo, ele começou a buscar a Deus com homens, mulheres, crianças, jovens, sacerdotes, levitas, e a Bíblia diz que ele fala com o Senhor. Ele, irmãos, invoca o texto do mesmo livro de Crônicas, capítulo 6, quando Salomão fez a oração na casa de Deus. Se um exército viesse contra eles e eles invocassem a Deus naquela casa, Deus viria ao favor do povo. E ali ele colocou, ele expôs a Deus, dizendo: este povo que está vindo contra nós, quando Israel saiu do Egito, eles não deram passagem, Senhor. Israel desviou deles e poupou as suas vidas, e agora eles estão nos dando esse pago, não é? Está vindo contra nós, Senhor. Vem ao nosso encontro, vem ao nosso socorro. E quando nós chegamos no verso 12, irmãos, eu acho isso aqui muito importante. No verso 12, quem puder manter a Bíblia aberta, Josafá diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força. Você sabe que quando a força se acaba, não é brincadeira. A gente luta, vai, irmão, até a última gota, não é? Mas quando as forças acabam, sabe quando a esposa diz assim: meu bem, não vai ter jeito mais não. Chega da lavassura. Aleluia! Sabe quando a esposa chega em casa, cabisbaixo, joga gravata, paletó, seja o que for, lá no sofá, e sai cabisbaixo? A esposa, a mulher muito inteligente, ela já faz a leitura: a coisa está mal, a coisa está mal. E aquela expressão, aquela atitude de desânimo, irmãos,
a mulher já faz uma leitura, não tem mais jeito, as forças se acabaram. Quando não temos mais força para orar, não temos mais força para agir, não temos mais força, irmãos, para prosseguir tentando resolver determinadas situações. Josafá dizendo: em nós não há força. A força esgotou, a força acabou. Mas não é só isso. Ele diz assim ainda no verso 12: porque em nós não há força perante esta grande multidão. Ele sabia que o inimigo era terrível, forte, poderoso e muito mais capaz do que eles. Perante essa grande multidão, irmãos, uma coisa é nós trabalharmos com pequenos problemas. A gente vai administrando eles, sim ou não? No casamento, na família, com os filhos, na igreja, no trabalho, na empresa, na vida financeira. Não é verdade? Um mês a gente paga o cartão de crédito, no outro mês a gente tira do especial e cobra o cartão de crédito, no outro mês a gente vai tentando resolver, né? Aí o chamado, abre um buraco para tapar outro, e assim vai indo. Mas chega um momento que não tem mais onde tirar, não tem onde recorrer. Quando a situação se agrava de um ponto que não tem mais jeito, e diz aqui que vem contra nós. Uma coisa, irmãos, é a gente poder administrar uma situação. Outra coisa é quando determinada situação faz sair fora do controle, quando a gente não tem mais como amparar determinada situação. Às vezes nós administramos determinadas situações da vida, seja na vida conjugal, amorosa, financeira, secular, emocional. Estamos com um problema, mas conseguimos administrar. Mas chega a determinado ponto que é tão agravante que a gente perde o controle, perde a situação. E aí, que vem contra nós, vai nos atingir de qualquer maneira. Como diz o outro, a bomba vai estourar. E ele diz ainda assim: e não sabemos nós o que faremos. Sabe quem colocar a cabeça no travesseiro à noite? E o problema é tão difícil, ou os problemas são tão difíceis, que você coloca a cabeça no travesseiro e deseja que não venha outro amanhã, que o outro dia não apareça, porque não sabemos o que faremos no outro dia diante de determinadas situações, não sabemos aonde recorrer, já buscamos todos os recursos, já buscamos todos os meios, já recorremos a tudo e a todos, e já não sabemos mais o que fazer. E aqui ele diz: e não sabemos nós o que faremos. Uma coisa é você chegar em casa, meu irmão, e ter determinadas coisas para resolver amanhã. Vamos dizer assim, você tem 5 coisas para resolver amanhã, mas você tem 10 soluções. A gente dorme, sonha, se abusar, a gente ronca, não é? Mas quando você tem 10 problemas para resolver e você tem meia solução, você vira não sei quantas vezes de um lado para o outro e não consegue dormir. E se é casado, nem o cônjuge consegue dormir, não é? Não sabemos o que faremos. Mas o finalzinho do verso ou do versículo nos traz esperança, porque ele diz assim: mas os nossos olhos estão postos em ti. Se não há saída à direita ou à esquerda, na retaguarda, pela frente, tudo está cercado. Mas esta noite eu quero te convidar: levanta sua cabeça, levante seus olhos ao céu. Eu quero te dizer que para cima ainda existe uma saída, existe uma solução, existe alguém que está olhando ao nosso favor. Eu quero dizer nessa noite que há uma saída para cima, meu amado irmão, e nós podemos sair por ela nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Josafá, então, irmãos, perante
perante, verso 13, perante o Senhor, como também, olha bem, ele levou as crianças, ele levou até o berçário para a oração. Está aqui no texto bíblico, as mulheres, seus filhos, e quando eles estavam invocando ao Senhor, a Bíblia diz aqui no verso 14, que o Espírito, ou então o Espírito do Senhor, veio no meio da congregação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Eu pergunto a você, irmão, olha para mim, e também fique atento a esse verso 14. Por que o escritor faz questão de dizer nome do profeta, pai, avô, bisavô, tataravô, família de Asaf, profissão, ou que ele exerce, é levita, é músico da casa de Deus? Eu fiquei atento a esse versículo, perguntando por que o escritor se preocupa em dar os detalhes. E eu cheguei a uma conclusão: profeta precisa ter identidade, senão ele só confunde o povo. Fala e não cumpre, promete e não acontece. Profeta precisa ter identidade. Quem é o profeta? Da onde vem? Quem é a sua família? Quem é a sua esposa? Irmãos, o que ele faz não pode cair de paraquedas na igreja, porque aí pode confundir as nossas mentes e até a nossa fé. Tá certo? Nós vemos aqui os detalhes, quem é o profeta, o que ele faz, quem é a família, qual é a sua origem, qual é a sua identidade. E quando o Espírito desce sobre Jaaziel no meio da congregação, a Bíblia diz que Deus começou a falar. E quando Deus começa a falar, irmão, as coisas mudam. Quando conseguimos ouvir a voz de Deus, as coisas começam a mudar. E eu quero dizer nesta noite que as coisas podem continuar mudando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não disse que vai mudar, porque eu não sou dono da verdade, eu não tenho condições de fazer isso. Eu creio que hoje estou contribuindo para uma verdade, estou contribuindo para aquilo que já está acontecendo aqui. Então Deus pode continuar mudando situações, com certeza, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que Deus diz: dai ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Deus fala com a nação, Deus fala com a capital, que é Jerusalém, Deus fala com o povo, Deus fala com o rei. Dai ouvido, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Dá uma olhadinha comigo, o verso 12, quando Josafá está orando, o que ele diz? O que ele diz aqui? Não temos força perante esta grande. Quem está falando no verso 12? Josafá. Mas eu pergunto a você nesta noite, quem está falando no verso 15? O Senhor. Glória a Deus. Da mesma multidão. Isso significa que Deus não ignora a situação que nós estamos vivendo. Ele sabe o grau, Ele sabe o tamanho, Ele sabe a proporção da luta, da dificuldade que você está atravessando. É Deus dizendo perante essa grande multidão: pois a peleja, isso é muito importante, não é vossa, mas do vosso Deus. Aqui que entra o ato de fé, irmão. Glória a Jesus. Deus está falando: não temais perante essa grande multidão. A peleja até agora era, sim ou não? Mas quando Deus começa a falar, a peleja não é vossa, senão de Deus. Calma aí. Quem está falando aqui, igreja? É o próprio Deus, é o Senhor. O que ele está dizendo? A peleja não é vossa. Porque é comum você dizer assim: essa minha dor de cabeça,
essa minha luta, esse meu problema, essa minha crise, essa minha cruz, não é? Mas Deus vai dizer, a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Se é Deus está dizendo que a peleja não é mais nossa, mas dele, eu acredito que nós devemos aproveitar a oportunidade, sim ou não? Devemos. Então vamos fazer o seguinte, uma vez que Deus está nos dizendo que a peleja passa a ser dele, por que não entregar para ele, irmãos? Vamos fazer o seguinte, pela fé, pegue uma caixa aí. Talvez seus problemas são pequenos, pegue uma caixa de sapato. Mas se for que nem os meus, pegue uma caixa de geladeira. Pegou a caixa, pela fé, pegue. Deus fala comigo, senão me dá voz. Acho que eu não estou acreditando nisso. Pegou a caixa, pegue. Então, por favor, irmão, preste atenção. Aproveite a oportunidade. Coloque tudo dentro. Os problemas. Vai colocando, vai, movimenta aí, vai colocando. Parado, coloca. Coloca os problemas, as dificuldades, as crises, as necessidades, as enfermidades, as lutas. Vai colocando, vai colocando. Ó, o marido deixa para fora. Não coloca ele não. Vai colocando. Colocou, não esqueça de nada. Na hora que volta novamente no quarto, na sala, na cozinha, volta no escritório, volta na empresa, no local de trabalho, dá uma voltinha em todos os ambientes de convívio seu, olha para dentro de si, no seu sentimento, nas suas emoções, nas suas decepções, vai catando tudo nessa noite. Pegou tudo, coloque na caixa. Colocou? Eu acho que é uma boa ideia de fechar a caixa. Fecha a caixa, lacre ela. Ok? Está tudo aí? Então fala assim, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Porque tu ouviste a minha oração e atendeste os meus pedidos e vieste ao meu socorro. Eu entrego tudo agora em suas mãos. Entrega tudo agora, irmão. Aqui, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta à igreja. Presta atenção. Eu estou perguntando para inteligentes, porque eu acredito que todos vocês são inteligentes. Quem tem problema aqui, levante a mão. Eu acho melhor você abrir a caixa novamente. Abre a caixa novamente. Coloque o restolho, esse rabicho. Pastor Adalto, por incrível que pareça, o senhor tem uma igreja que não tem problemas. Isso é muito difícil, quer ver? Vou perguntar, senhor quer ver uma coisa? Quem tem problemas aqui, levante a mão. Graças a Deus. Vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Já melhorou, né? O culto melhorou? A pregação já deu uma animada, né? Então vamos à frente, ok? Muito bem, irmãos, já entregamos ao Senhor tudo. A Bíblia nos ensina isso. Agora, eu vou dar liberdade. Eu já gostei muito de vocês. Eu já estou assim, bastante íntimo com os irmãos. Estou me sentindo em casa, sentindo a Assembleia de Deus. Então é o seguinte, eu vou pedir aos irmãos que pergunte, por favor, faça uma pergunta. Talvez você gostaria de perguntar faz muito tempo. Quando é que Deus vai me dar vitória? Quem precisa de vitória aqui? Quer perguntar primeiro? Quem precisa? Glória a Deus. Comigo. Pergunte, por favor.
Quando é que Deus me dará a vitória? Quando é que Deus me dará a vitória? Mais forte. Quando é que Deus me dará a vitória? Será que temos resposta? Temos. Agora eu preciso que você tenha fé também. Dá uma olhadinha no verso 16. A primeira palavra do verso 16, quero que todos vocês digam bem forte e alto. Amanhã. Aleluia. Somente a primeira palavra, mais uma vez. Amanhã. Aleluia. Glória a Deus. E tem até mais uma boa notícia, falta 2 horas e meia. Como Deus trabalha. Amanhã, verso 16. Amanhã descereis contra eles. Calma aí, calma, vamos devagar com o negócio. Amanhã descereis contra eles. Calma aí, no verso 12, eu fiz questão de frisar o verso 12 por isso. Josafá ora, esta grande multidão que vem contra nós. Olha como Deus está invertendo a situação. Olha como Deus está mudando o quadro. Amanhã descereis contra eles. Calma aí. Não é eles que estão vindo contra nós. Agora Deus está invertendo. Amanhã descereis contra eles. Sabe aquilo que te oprime? Sabe aquilo que te magoa? Sabe aquele algo cortante no seu coração que não deixa cicatrizar? Que vive sangrando o seu sentimento, a sua vida, a sua alma, o seu coração. Sabe as crises, as dificuldades que nos faz debruçar muitas vezes, sentir, temos sintomas de impotentes, de derrotados, de acabados. Sabe aquela crise que nos humilha? Sabe quando a gente entra em situações que o vizinho olha para nós, a gente já começa a pensar, ele está pensando na minha vida, no meu problema. O irmão olha para nós, a gente parece que ele está lendo a nossa vida. Andando cabisbaixo, desanimado, parecendo derrotados. Porque são coisas que nos oprimem, subjuga, nos entristece, nos deixa em situações inferiores. Deus está dizendo que nessa noite Ele muda o quadro. Aquilo que estava vindo contra você, a enfermidade, a necessidade, a crise, o desemprego, a crise financeira, familiar, Deus está dizendo que está mudando o quadro. Aquilo que foi que sempre quis ser Senhor da nossa vida, hoje vai ser subjugado debaixo dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus. Amanhã descereis. Então nós vamos mudar agora o quadro em nome do Senhor. Nós não vamos mais ficar, irmãos, apertado, encostado numa parede e sendo muitas vezes sufocado. Muito contrário, nós vamos agora marchar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos para cima em nome do Senhor Jesus, sobre as crises, as dificuldades, os problemas, porque Deus está dizendo que agora quem vai para cima somos nós. Glória a Deus. A partir de hoje, Deus quer mudar esse comportamento. Aleluia. Nós não vamos andar mais cabisbaixo, com sintomas derrotados. Os sonhos voltarão a ser sonhos. Os nossos sentimentos voltarão a ser sentimentos de esperança, de alegria. Os nossos horizontes novamente, eles vão aparecer diante de nós. A noite está passando, o dia está chegando sobre as nossas vidas. E Deus está mudando circunstâncias, situações. Amanhã descereis contra eles. Agora, sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós estamos em crise ou profunda crise, com certeza nós tentamos de tudo, sim ou não? Ninguém está aqui dizendo, eu estou numa crise, num problema, numa situação, e eu estou dormindo 24 horas por dia. Tem certeza que não?
Tenho certeza que você já fez de tudo, já correu para todos os lados, já tentou de tudo, já buscou todas as maneiras, buscou todas as formas, buscou todo o socorro possível. Eu acredito assim. E aí, a gente ouve uma palavra como essa e fica se perguntando: mas eu já tentei tudo, já busquei todo recurso possível, já bati em todas as portas, já falei com todo mundo. Como eu posso fazer? Já não tenho mais expectativa, não sei mais o que fazer, estou sem saída. Você acredita que Deus Ele nos dirige nessas situações e Ele abre novos horizontes para nós? Você acredita que Deus Ele pode dar até mesmo o endereço da nossa bênção? Aquilo que nós não estávamos vendo, aquilo que nós não estávamos percebendo, aquilo que nós não estávamos enxergando, aquilo que diante de nós estava obscuro, Deus abre uma porta assim e a gente começa a dizer: não é possível, eu não vi isso, eu não pensei naquilo, eu não pensei em fazer dessa maneira, eu não pensei em agir dessa forma. Não pensou mesmo, mas é porque Deus abriu um novo horizonte diante de nós. Você quer ver como isso é verdade na Bíblia? É só olhar para o texto, dá uma olhadinha. Deus dando o endereço da vitória aqui, olha. Ele diz assim, ainda no verso 16: eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeroel. Que Deus está fazendo aqui, irmãos? Dando o endereço da vitória. Aleluia. Vocês vão por esse caminho, o endereço é esse, o inimigo está aqui, vai por aqui. Deus está dando o endereço da vitória. Se você crer neste momento, aleluia, e creio que você crê, levante sua mão aos céus nesse momento e diga comigo: Senhor Deus, eu sei, o Senhor pode me dar nova direção, novas orientações. O Senhor pode me guiar por novos caminhos, me dar novos projetos, novos pensamentos, novas estratégias. Eu sei que o Senhor pode mudar, e que a partir de hoje eu creio, Senhor, e amanhã diante de mim estará novos caminhos, novas oportunidades, novas maneiras. Eu verei portas novas abertas diante de mim, porque o Senhor é que me guia, o Senhor me orienta, o Senhor me dirige, e até mesmo o Senhor me dá o endereço da minha vitória. E aqui ele continua dizendo: esta peleja não tereis que pelejar. Que coisa boa, irmãos. Nessa peleja não tereis que pelejar, estáis em pé. Presta atenção nisso. Nessa peleja não tereis que pelejar, está em pé. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Talvez as lutas já te fizeram se curvar. Talvez as lutas já fizeram você se prostrar. Você está numa posição hoje de derrotado, de acabado. Achou que tudo está perdido. Mas eu convido nesta noite você: dá um tapinha debaixo do queixo, mas devagar. Levante a cabeça. Dá uma mamadinha nos ombros. Estufa o peito. E diga assim: eu sou um vencedor. Eu não estou caído. Eu não estou prostrado. Eu estou em pé, diante de Deus e diante dos homens. Estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Deus reafirma dizendo: não temais, nem vos assusteis.
Para você não se esquecer, ele repete aqui: amanhã, está repetindo aqui, ó, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E a Bíblia diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus. Geralmente, irmãos, todo mundo adora após a vitória, sim ou não? Após a vitória, pastor, eu quero cantar um hino, pastor, eu quero dar testemunho, pastor, eu quero contar a bênção, sim ou não? Mas somente a fé adora antes da vitória. O exército estava destruído? Não, mas Deus já havia falado. Meu irmão, se Deus já falou com você, pode começar a adorar. Quantos querem adorar nesta noite? Pela fé, a sua bênção, a sua vitória. Josafá preparou o povo, irmãos, preparou o coral e saiu para o campo de batalha. Ele disse no verso 21, ao povo dizendo, aos cantores do Senhor: louve a majestade santa. Irmãos, está difícil, está na crise, está na luta. Louve, cante, adore, exalte. Porque diante dos armados dizendo: louvai ao Senhor pela sua bondade. Sabe por que eu estou dizendo para você cantar? Se você deixou de cantar, pode cantar. Nem se for desafinado, nem se for no banheiro, mas volte a cantar. Sabe por quê? Dá uma olhada no verso 22. Olha que diz o verso 22: é ao tempo. Que tempo, pastor, Deus vai agir na minha vida? Que tempo Deus vai começar a mudar o cativeiro? Que tempo Deus vai começar a mudar as coisas? Está na Bíblia. Ao tempo que começaram com júbilo e louvor. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Glória a Deus! Presta atenção. A gente fica esperando Deus agir, sim ou não? E por incrível que pareça, eu quero te falar nesta noite. Por incrível. Aleluia! Você está esperando Deus agir, sim ou não? Quem está esperando Deus agir aqui? Levanta a mão. Eu quero dizer algo para você. Fique bravo comigo. Por incrível que pareça, Deus está esperando você agir. Você está dizendo assim: vai Deus! Deus está dizendo: vai você. Vai Deus! Faça alguma coisa! Me abençoa, me ajuda! Não é você. Irmãos, biblicamente, a ação é nossa, a reação é de Deus. Vou dar mais um exemplo fora desse. Quando o povo clama a Deus diante do Mar Vermelho, diante do exército de Faraó, que disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Quando o povo começou a marchar, Deus soprou com a narina do outro lado, e o vento veio rasgando o mar e abrindo caminho para Israel. O povo agiu e Deus reagiu. Meu amado irmão, comece a fazer alguma coisa aí. Diga: Deus, eu estou começando aqui, eu estou começando a me mobilizar, Senhor, porque eu sei que o Senhor virá ao meu favor. Glória a Deus! Aleluia! O salmista diz: enquanto eu me calei, apodreceram os meus ossos. Então fica aí inerte, achando que Deus vai fazer alguma coisa e Deus não espera você fazer. O momento que o povo começou a cantar e louvar, Deus entrou em ação. Então, pelo menos, levante a mão. Pelo menos, irmãos, diga: glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor. Adore a Ele. Diga que você está aqui. Diga que você crê no seu poder. Diga que você espera nele. Diga que você confia nele. Faça alguma coisa. Toque o seu violão, toque o seu olho. Louve a glória, Deus. Diga ao Senhor.
encerramento. Ao tempo, olha a Bíblia que diz, verso 22. Ao tempo que começaram, quem começa? O povo, a louvar, jubilar, Deus pôs emboscada entre os inimigos. Se confundiram, começaram a matar uns aos outros. Irmãos, Deus confunde os nossos inimigos. E a Bíblia diz que foram desbaratados. Porque, irmãos, os filhos de Amon, de Moabe, levantaram contra a montanha de Seir, e depois os de Moabe e de Amon se mataram uns aos outros. Aí o verso 24, esse trecho aqui eu acho muito bonito. O verso 24 diz que quando chegaram ao atalaia do deserto, quer dizer, atalaia do deserto é o lugar mais alto, que eles puderam avistar o campo de batalha. O que eles viram lá, irmãos? Um exército totalmente armado, pronto para destruí-los? Não. Eles viram um acampamento onde estavam todos mortos. Aleluia! Não levantou uma espada, Glória a Deus! não atirou uma flecha, não perdeu um único homem. E a Bíblia diz que quando eles desceram ao acampamento, presta atenção nisso, olha que diz o verso 25. Verso 25, faço questão de dizer o versículo para a gente acompanhar. Verso 25: E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram tanto para si que não podiam levar. Mas 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Esse povo tinha uma grande crise, sim ou não? Um grande desafio, um grande inimigo pela frente, sim ou não? Mas buscaram ao e o Senhor ouve. Quando eles chegam no campo de batalha, o que eles encontram? Riquezas, ouro, prata, objetos preciosos. Irmãos, linguagem de hoje, carretas de suprimento. O que eles encontram lá, irmãos, na linguagem do tempo de Josafá? Gados, animais. E a riqueza de uma pessoa do Antigo Testamento não era contada por prédios, imóveis, era contada por cabeça de animais. Jó era um homem rico, tinha tantos ovelhas, tantos camelos, Jacó e assim por diante. Tá certo? Então eram riquezas. Esse povo passou 3 dias ajuntando dinheiro. Tá no tempo, Deus tem uma saída. Deus tem uma solução. Quem crê nisso, levanta a mão comigo e adora. Passaram 3 dias ajuntando despojo, ouro, prata, objetos preciosos, riqueza. Meu amado irmão, 3 dias. E quando Deus faz e Deus dá, Ele faz com abundância. Ficaram 3 dias e não puderam levar tudo. Sabe que é sair dali olhando para trás e ver o ouro, a prata reluzindo e você não poder levar mais? Está carregado. Agora imagine quem não levou ali, irmãos. O parente. Se você trouxe a família nessa noite, com certeza você vai levar mais. Todos levaram. Repita comigo. Olha para o verso, repita comigo. Eles levaram objetos preciosos, sim ou não? Sim. Levaram gado, sim ou não? Sim. Levaram ouro, sim ou não? Sim. Levaram prata, sim ou não? Sim. Muito bem. Mas me parece que eu deixei alguma coisa para trás. Quem percebeu aí? O que eu deixei para trás? Cadáveres. Muito bem. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nesta noite. Aleluia! Presta atenção no que eu vou dizer. Nesta noite, leve para a sua casa ouro,
leve prata, leve objetos preciosos, leve riqueza, mas deixa os cadáveres. Aleluia, Jesus! Aleluia! O que o pastor quer dizer com isso? Esses cadáveres representam sentimentos que já morreram, mas nós insistimos com eles. Oh, aleluia, Jesus! Relacionamentos que já morreram, mas nós insistimos com eles. Quantos sentimentos, quantas emoções, de coisas que já se passaram, de pessoas que já se foram da nossa vida, e nós queremos carregá-los. Coisas que já morreram, que não há um mínimo de esperança, que não tem como reatar, como não tem mais, é uma página que já deveria ser virada, e nós queremos insistir com aquilo, queremos continuar acreditando que aquilo vai dar certo, queremos, irmãos, ressuscitar algo que nem Deus ressuscita mais. E cadáver, se não for sepultado, começa a cheirar mal. Quantas famílias, quantos casais, quantas vidas poderiam estar melhores, mas porque continua velando os seus cadáveres, os seus relacionamentos, nos seus sentimentos, nas suas vidas, na sua família, não tem condições de ter paz, de ter harmonia. Sempre haverá ali lágrimas, tristeza, luto. Chegando a labarabacai nesta noite, em nome do Senhor Jesus, sepulte esses mortos, sepulte esses cadáveres da sua vida. Deus tem uma história linda para você. Deus tem novos horizontes, Deus tem novos sonhos, Deus tem algo especial para a tua vida. Sepulte os cadáveres, leve ouro, leve prata, leve objeto precioso, realize os seus sonhos, refaça a sua vida e seja feliz. Mas não vamos deixar pela metade. Quem quer sepultar os cadáveres da sua vida nesta noite? Cure seu sentimento, cure as suas emoções, cure a sua vida amorosa. Quem quer comigo nesta noite, por favor, pega a pá. Pela fé, pega a pá. Pegou a pá? Tenha medo não, pega a pá. Pegou a pá. O fracasso, às vezes vem o fracasso. A empresa não deu certo, o projeto não deu certo, fica frustrado, não dá certo na minha vida. Sepulte, pegue nessa noite a pá. Pegou? Geralmente para a gente coloca o pé em cima, não é? Então vai, levanta o pezinho aí e vamos cavar. Cave, cave, mas cave fundo. Cave, cave pela terra. Cavou. Pega os cadáveres nessa noite. Pega os defuntos. Pega aquilo que está causando maus cheiros da sua vida. Isso que te assombra. Jogue dentro da cova. Jogue. E agora, irmão? Pega a pá novamente. Pega a pá novamente. Pega a pá novamente. Olha na terra. Olha na terra. Jogue terra. Jogue terra. Jogue terra. Jogue terra. Sepulte de uma vez por todas. Sepulte de uma vez por todas. Sepulte de uma vez por todas. Esse passado não vai mais te assombrar. Esse passado não vai mais te fazer. Esse passado não vai mais te fazer. As frustrações da sua vida, as decepções da sua vida, não vai ser mais um gigante te afrontando, porque nós sepultamos hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar aqui. Coloque uma cruz aí.
Colocou? Coloca lá um escrito, uma lápide. Diz assim, ó: aqui jaz o meu passado, aqui jaz as minhas decepções, minhas tristezas, minhas frustrações. Está sepultado. E eu vivo a partir de agora um novo tempo na minha família, no meu casamento, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha empresa, na minha vida conjugal, na minha vida sentimental, porque eu só vou levar coisas boas e os cadáveres ficarão sepultados. Aleluia. Finalizando, irmãos. Finalizando. Olha aqui no verso 26, diz a Bíblia: e no quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Voltaram para Jerusalém. Olha o que diz a Bíblia no verso 27: voltaram para Jerusalém todos os homens de Judá e Jerusalém, não morreu ninguém, não ficou ninguém para trás, e Josafá à frente deles, para ir a Jerusalém com alegria. A alegria vai voltar, porque o Senhor nos alegrara acerca dos seus inimigos. Verso 28: e foram a Jerusalém com instrumentos musicais, com harpas, trombetas, a casa do Senhor. Imagine, irmãos, quem estava no Serasa, quem estava no SPC, quem estava com a conta atrasada, quem estava com, irmãos, a parcela do apartamento atrasado. Meu irmão chegou ali e disse assim: quanto é para quitar? Pastor Adalto, esta igreja não vai pagar mais as prestações desse templo, não. Pastor Adalto, nós vamos quitar tudo isso e vamos fazer tudo novo, porque você imagina o dízimo e a oferta daquele povo. Foram para a casa do Senhor. E aí nos diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo este que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Josafá. Irmãos, todos os povos temeram Judá, reverenciaram Judá. O seu nome vai voltar a ser um nome que as pessoas irão respeitar. A sua vida vai ser uma vida que alguém vai aplaudir. As pessoas vão olhar para você e dizer: essa pessoa é uma bênção. Agora, encerrando, voltando um pouquinho para o verso 26. No quarto dia vieram para o vale de Beraca. O que significa a palavra Beraca? Vale de Beraca. Vale de, repita comigo, vale de bênção. Vale de bênção. Para onde eles saíram, irmão? O povo saiu para onde? O povo saiu para um campo de... Mas chegaram aonde? No vale de bênção. Porque Deus altera. Porque Deus transforma campo de batalha em vale de bênção. Permissão do pastor Adalto, gostaria que vocês colocassem de pé. Eu não sei nesta noite qual é o seu campo de batalha, mas uma coisa é certa: Deus quer transformar esse campo de batalha em vale de bênção. E gostaria que você não viesse sozinho à frente, mas convide o seu irmão que está ao seu lado. Fala: meu irmão, se você também tem um campo de batalha, seja ele qual for, Deus quer transformar em vale de bênção nesta noite. E eu quero te convidar, com a permissão do pastor, para que você venha à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar
em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha dizendo: Deus nesta noite vai transformar o meu campo de batalha em vale de bens. Você sabe qual é o seu campo de batalha? Você sabe, você conhece. Mas nesta noite o Senhor transforma campos de batalha em vale de bens. Deus está muito mais interessado do que você em mudar a situação. Deus está muito mais apressado do que você em mudar a situação. Deus não se complace em ver a nossa infelicidade. Não, Senhor. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Não, Senhor. Deus nos quer ver abençoado. Deus quer nos ver amém. Jesus sofreu por nós. Podemos orar? Eu gostaria, com toda essa simpatia e elegância sua, que é natural de um salvo em Cristo Jesus, olhe para o seu irmão e diga assim, sorrindo, sorrindo: Deus nesta noite transforma o campo de batalha em vale de bens. Eu quero orar com você. Você pode dar a mão à irmã, ao irmão, o irmão e a mão. Somos salvos em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesse sentido, Senhor. Transforma nesta noite este campo de batalha. E você vai dizer para Deus o que é. Você sabe qual é o seu campo de batalha, não é? Em vale de bênção. Eu quero sair dessa noite aqui, Senhor, em um vale de bênção. Eu creio que nesta noite, irmãos, Deus está fazendo mudanças. Eu creio que nesta noite será um marco na nossa vida. O nosso amanhã será diferente. Em nome do Senhor, oremos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, em nome de seu Filho Jesus, aqui estamos, Senhor, crendo, Deus, confiando, Pai. Ó Deus, que nesta noite o Senhor transforma o campo de batalha das nossas vidas em vale de bênção, Senhor. Neste momento, Senhor, o seu Filho está aqui, Senhor, se expressando por meio da oração e confessando qual é o seu campo de batalha. Mas tu és aquele que transforma campo de batalha em vale de bênção. Transforma este campo de batalha agora em vale de bênção, Senhor. Oh, da vida da tua filha, do teu filho, desta família, deste casal, desta empresa, deste comércio, desta vida sentimental. Oh, querido Deus, dá, Senhor, transforma esse campo de batalha, Senhor, que a enfermidade agora saia em nome do Senhor Jesus e receba saúde nesta hora, Senhor, que as portas se abram, se alargam, Deus querido, o inimigo caia por terra, os problemas recebam solução, as necessidades se assupridam, a vitória venha sobre o teu povo, as crises se dissipadas, a necessidade se assuprida, as portas se abram, novos horizontes, novos projetos, novos sonhos, novas expectativas. Ah, Senhor, e também os mortos da nossa vida, que está na alma, no sentimento, no coração, nas emoções, a dor, a tristeza agora, nós sepultamos também agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos, Senhor, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão comigo e diga, levanta o céu e diga bem forte: Deus, o meu Deus, transformou o meu campo de batalha em um vale de bênçãos. Vire para o irmão agora e dê a ele uma boa notícia. Sua esposa, seu amigo, seu irmão está ao seu lado. Vire para ele agora, vire em frente e diga assim, ó:
Deus transformou o seu campo de batalha em vale de bênção. O nosso Deus transformou o campo de batalha da vida de todos nós em um grande vale de bênção. Se você puder